Mais de uma década de carreira já, Elinho? Mais. Na verdade, o projeto Vanguard, que ele começou como um projeto, já tem quase 15 por aí. Mas banda, é que a gente era tão tosco que a gente fala que é do primeiro álbum, né? Então são 11 anos. E antes era uma coisa super caseira, né? Assim, que hoje em dia, inclusive... assim que é bom, né? E hoje em dia... Assim, naquela época, ainda quando era essa coisa caseira, a gente ainda falava, não, é uma coisa caseira. Hoje em dia todo mundo faz tudo em casa. É uma coisa caseira. Então é uma coisa natural, mas a gente sabia muito bem das limitações e tal da época. Artesanal, igual cerveja, né? Que doideira, É cara. isso Qual é o ano, então, desse começo desse projeto aí mesmo? Ainda lá em Cuiabá? a história é que eu tinha uma banda de glam rock, uma banda super inspirada em David Bowie, T-Rex, Placebo, na época, né? Depressão. Como eu ouvi Placebo também. Without Your Noise. E aí eu tinha uma banda glam, a banda acabou, não tinha quem tocar, e aí eu comecei a fazer canções em casa, voz e violão. Em 2002 eu lancei um disco assim, né? Uma coisa super lo-fi tosca. Em 2003 eu já fiz outro, o Reginaldo produziu. Que legal. E o David gravou o Gui, tem 2 músicas, então assim, inevitavelmente era um embrião do que aconteceria anos depois. E acho que em 2004 e 2005 a gente já tava tocando nos palcos, assim, viajando. Bom, e eles vão tocar uma música desse primeiro disco, puta, imagina. Bora! Vai! Não, tô zoando. 1, 2, 3, vai! Podia cada um dar um acorde. Só fala qual que é, tá? A graça era essa. menor, mano. A graça era essa. Não... Sensacional, cara. Eu mando fácil aí. E aí tem esse momento muito importante também, que é a vinda de vocês pra São Paulo, né, cara? Que aí já tem mais de uma década também. Isso foi em 2007, 2006, 2007. A gente veio pra ficar em 2006 já, mas 2005, fim do ano, a gente veio, fez um show, a repercussão foi tão legal que a gente, inevitavelmente, 3, 4 meses depois, a gente já tava tipo, quase morando em São Paulo. A gente falou, meu, não dá pra gente ficar aqui. A gente já tinha feito tudo, rodado a cidade inteira, já sabe quando acaba assim, meio um ciclo, parece, em Cuiabá. E a gente queria, claro, né, tocar pra mais gente, ir pra outros lugares. A locomoção em Cuiabá era muito difícil também, né, sair caríssimo, passagem, tudo. A gente viajou de ônibus demais saindo de Cuiabá. Não, e vale lembrar, viajar de ônibus no Mato Grosso, não é, que puta, foi pra Ribeirão Preto, tipo, Rapidão, estrada boa. Presidente lindo. Prudente, 8 horas de ônibus. Cara, É aquela a gente estrada tá que você fica falando- grudado no motorista, tipo, vai querido, presta atenção aí. Não, A gente tá falando tá de ligado, 35, bicho. 45, Não tá ligado. 50 horas de ônibus. Não tá ligado. falando disso. Eu mudei pra São Paulo em 2006, então meio que acompanhei vocês também tanto quando vocês começaram a tocar no Baixo Augusta lá. E meio que a história da música independente que nasceu lá no Baixo Augusta meio que se reflete a história de vocês também, né, cara? Acho que foi uma geração de artistas que, de certa forma, isso que é legal, né? Todo mundo era muito diferente Pois e é, todo mundo completamente habitava o diferente, mesmo local e se compartilhava, né? Todo mundo participava do show um do outro. Acho que foi muito movimento, e não tem como não falar do Estúdio SP, né? Que era um local onde Saudades. a música alternativa era mais importante do que o estilo que se tocava, né? Eu acho que a coisa era muito mais legal. A gente veio de uma cidade onde não tinha essa coisa segregada, porque era uma cidade pequena, então não tinha um grande público de pop, um grande público de rock grunge, um público, entendeu? Era tudo junto. A gente tocava antes das bandas de metal. Aí antes da gente tocava uma banda super pop, sabe? E aí assim era Jamiroquai, assim. tipo dance, era tudo misturado. Então, quando a gente chegou aqui, pra gente isso era ótimo. A gente misturava com todo mundo e a galera falava: "Não, mas pô, vocês curtem também isso?" Claro, assim, cara, né? a gente é É banda, assim, todo né? mundo é artista, vamos fazer a parada junto. Então a gente acabou ajudando, inclusive, a quebrar algumas coisinhas nesse sentido, porque a gente falava, claro que a gente vai dividir a noite com um artista que não tem nada a ver com a gente, ótimo. A gente vai tocar antes do Daniel Beleza, maravilha, fechado, sabe? Pô, que época. Foi Muito demais, boa, foi demais. muito legal mesmo. E, cara, é muito louco porque vocês continuam na independência, né, digamos assim. E como vocês veem a música independente hoje em dia, agora depois de 10 anos e tanta coisa mudou, né, cara, na indústria fonográfica, no jeito que as pessoas consomem música? Eu acho que o louco da indústria fonográfica hoje é que, por exemplo, a gente tem uma gravadora que é a DEC. Sim. E a gente continua sendo chamado de banda independente. É. Isso é muito interessante, porque mostra como você consegue ter parceiros. Antigamente você tinha um amigo que produzia com você, e você ainda era independente. Hoje a gente tem uma gravadora que está junto e a gente segue independente. Acho que mostra como você consegue ter parceiros, e a independência acho que está muito mais no fator de você mandar na sua carreira, de você mandar no seu leque artístico das suas escolhas. Total. Isso é muito legal, sabe? Então hoje você pode estar até numa gravadora, numa major label, se você quiser, e ser independente e ser você mesmo, né? Acho que
O mercado, e a internet nem se fala, né? Se a gente for falar da liberdade que a gente tem para fazer isso e dos sucessos espontâneos que acontecem, é muito legal, né? Inverteu E é o isso. Não, é que eu ia algumas falar, coisas- agora sabe quando você se censura? Melhor segurar, né? Você se censura? Que você Eu ia ia falar, pena falar? que deixa pra lá. Pode Mas é falar, que cara, pelo tem amor algumas de coisas Deus. que se inverteram, por exemplo. Antigamente a gravadora ia atrás de alguém que não era nada pra fazer essa pessoa virar alguma coisa. Sim. E hoje em dia é o contrário, a gravadora quer quem consegue ser alguma coisa sozinho. Total. Então a gente não se encaixa nisso, mas a gente, como não tem essa coisa de gravadora e essa coisa de gente que injeta dinheiro e tal, a gente vê que pra gente não mudou muita coisa na real, que a gente continua sempre fazendo o nosso caminho do jeito que a gente acha certo, no nosso tempo e tal. Então, E no nosso caso, ter a DEC, nossa gravadora, é muito bom porque é mais alguém do lado que É. tem uma experiência incrível. O Rafael Ramos é um cara que, assim, produziu os 2 últimos álbuns junto com a gente. Então, Sim, assim, é um know-how total. impressionante do nosso lado. Assim, é incrível tê-los Muito com a bom. gente. Então, assim, enquanto fizer sentido, seremos independentes. Desse jeito. eles. Muito Isso. massa, É. cara. E o processo artístico eu acho muito legal, porque como é que vocês consomem música, por exemplo? Vocês gostam de consumir aquele lance de single? Eu me incomoda um pouco Eu gosto essa de parada disco, do... vinilzão, Exato, velho, porque eu claro. também gosto Encarte, né, de ter pô? o disco inteiro, de Fica leu ouvir as um disco letras, né? inteiro. Eu fico meio incomodado às vezes esse excesso de lançamento só de single, assim, uma obra que não... Como é que é pra vocês? Eu gosto do single. Eu acho que é uma maneira interessante de trabalhar entre os álbuns. Tem umas bandas que a gente gosta, como Bell Sebastian, como o próprio Smiths, que aí você consegue ter um caminho paralelo dos singles. Sim. Não são lado B, Sim. sabe? São momentos importantíssimos. Pô, quando Bell Sebastian lançou os 3 singles ali, aquela caixinha, era tipo, sabe? Tem coisas importantes, não são canções que eram descartáveis, né? Se você for pensar, Strawberry Fields Forever, Exato. I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, É tudo nunca single, pertenceram cara. a nenhum São disco dos singles. Beatles. Nossa, Strawberry pode Fields crer. Forever lado A e Penny Lane lado B. Pode crer. Pode crer. Single, não tem disco. Então no Magical Mystery Tour porque falaram coletânea, Vamos é uma compilar. coletânea, não é tipo um disco de estúdio, sabe? Então, E tem os discos ao vivo, né? Que às vezes o artista fez aquele show, aquela tour, que envolve obras do começo de carreira e mais atuais, só que com uma maturidade, uma aparência mais atual, ou enfim, diferente daquela que tinha naquele disco daquela época. Então às vezes eu me apego àquela execução que é mais atual e mais próxima da gente do que às vezes aquela que ficou lá quando o disco foi lançado. Muito louco, né? O Isso é single legal pode ser também. também um lance de Maneiro. tipo experimentar, Bee né? Gees. Coisas novas. Melhor ouvir É. o segundo disco do Bee Gees, que tem How Deep Is Your Love? Ou ouviu The Best of Bee Gees, of the fucking Bee Gees, entendeu? Tem banda que você tem que ir no best. É Olha, verdade. É New verdade. Young Total. Live Rust É verdade. ou Rust É Never verdade. Sleeps? Never Rust. É. Tem bandas que tem uma super isso coletânea, né? é. Legal você ouvir aquela Burt coletânea de Bacharach. Tem carreira. 50 faixas. Aí você É, já é. entende Tipo Doors, total. né? The Doors, você vê lá, tipo... É verdade, é verdade. Remastered, tem tipo 120, né? Que foram remasterizadas, eu tô exagerando, Mas às vezes obviamente. falta uma obscura do lado B. Beto Puta, o cara pode super crer, cabeça, eu adoro. Mas esses Não, tempos eu eu acho que tava vendo a gente isso. tá falando do single e tal, mas a paixão é o álbum, com certeza, né? Pra gente, a gente inclusive nem tem singles à parte, assim. A gente fazia isso no comecinho, antes de lançar o primeiro disco. Lançávamos singles por uma questão de facilidade, praticidade. A gente não tinha grana pra gravar disco, gravava 2 músicas e mandava pra frente. Mas a gente... é uma opção estética, eu acho, hoje, sabe? Mas é Mas prática é isso mesmo? também, é prática também. É. Às vezes você tem uma ideia nova, às vezes você não se reconhece mais naquela estética do disco que você lançou recentemente, e aí você quer mostrar uma coisa nova e quer fazer essa ideia circular. O single veio como viabilizar Pra isso. facilitar. E uma ideia que talvez ainda não é um disco, né? Você ainda É. tá tateando Exato. ali uma coisa. Exatamente. Define um momento mesmo, né? William Leonardo, Vanguard, melhor disco de 2017. Só isso que ele falou. Graças. Obrigada! Ila Menezes Amarante, quando vocês voltam para Aracaju, pelo amor de Deus? Nós queremos. Nossa, a gente tá planejando uma turnê do acústico que a gente não fez ainda no Nordeste direito. Espero que esse ano a gente consiga ir em vários lugares. Ou com disco novo, ou com esse show mais folk que a gente tá fazendo também por aí. Muito bem, adoro a banda Vanguard, porque é a melhor banda de todas. A Vitória Alencar já falou. Thaisa Mendes, pancada dura. Cada dor, é uma música, é a última faixa do disco novo. Estranhíssimo. Paulo Ricardo, olha, até ele, amigo. Oh, Venham pra São Luís, pelo amor do amor. São Luís a gente ainda não foi, é uma das poucas capitais que faltam.
É verdade. Mas olha que legal, queria né? A muito, gente cara, tem tantos conhecer. fãs pelo Brasil inteiro, então um beijo aí muito grande do tamanho desse nosso país imenso, que vocês são demais, porque a galera interage muito, viu, com a gente. É. Tem, tipo, fãs, assim, em todos os cantos desse país, graças a Deus. Gente, falando especificamente então de Beijo Estranho, Igor, dá aquele close, Maneiro. aquele close maneiro. Me conta um pouquinho da produção de Beijo Estranho, que é o último disco. A gente não pôde falar com vocês ano passado, mas agora a gente... É o quarto disco de estúdio, Rodolfo. Acho que é o primeiro disco que a gente teve tranquilidade plena pra fazer. Tipo, isso significa 30 dias em estúdio, mesmo lá dentro. Puta, isso deve ser 16 uma horas de experiência estúdio por muito dia. legal, né, cara? Muito bom. É o primeiro que tem arranjo de cordas, por exemplo, coisas diferentes assim que a gente tem. Tem o arranjo do Wagner Tiso. Enfim, umas coisas que a gente sempre quis fazer e que a gente sempre optava pelo caminho mais simples. E a Sim, gente falou, sim. talvez seja a hora da gente também descer a lenha, né? Fazer umas coisas mais elaboradas um pouco. Gastar E tempo. eu acho que ele é exatamente o encontro dos nossos dois álbuns anteriores com tudo de novo que a gente tem agora. É o nosso primeiro disco aos 30, né? Então acho que ele traz uma maturidade mesmo de falar, lascou mesmo, vambora. Não tem jeito, né? A gente vai Ladeira ser isso, abaixo. A gente vai ser isso pra sempre, no sentido de que antes era muito desesperado, né? Eu acho que tem um quê ultra dramático, até que muita gente ama e odeia por isso, né? Porque a gente é meio Morrissey, é louca mesmo, assim, né? Não que agora a gente Ainda esteja bem, de né? boa, né? Tô ótimo, tô medicado. Agora eu sou uma medicado. pessoa super centrada, né? plena. Tô medicado. Então, eu ia dizer isso, a gente aprendeu... Cezinha tá fornecendo aí os draminhos pra ele, parece que tá... Cezinha, Tá saudades. ótimo, viu? Cezinha, Tá ótimo. saudades. SDDS. Mas acho que a gente percebeu que a gente é tudo isso, sabe? Que é a melancolia extremada e dramática do segundo álbum, a felicidade do terceiro álbum, acho que o quarto carrega tudo pra gente perceber que a gente é tudo isso, né? Às vezes no mesmo dia a gente vive os extremos, né? Sim, em pouco tempo. Às E vezes acho eu que fico o disco é pensando, isso. às vezes eu fico pensando quando a gente fala isso, que alguém deve pensar, mas como eles são burros, mas não sabem que a sabiam isso vida ainda, é né? assim, mas isso aí eu penso, é bom explicar. A gente não tinha conseguido escrever a respeito disso. Esse é o grande ponto da questão. Então, que fique claro isso. Outra coisa que eu queria mostrar é isso aqui, que A é gente tá demais. vivo, isso é o que importa. Tamo vivão. bolachão aqui, sensacional. Já aproveita de quem que é a arte, que a arte dos discos do Vanguard é é de um sempre... cara maravilhoso que eu conheci no Instagram e aí eu vi que ele estava na galeria de um amigo que se chama Juan Pablo Mapeto, é um chileno que mora em São Paulo e ele fez uma arte para cada música, como você pode ver aí dentro. E essa capa é especialmente pro disco. Depois das audições dele do álbum e algumas conversas sobre o que a gente estava sentindo e pensando, ele fez essa capa. E é um quadro mesmo inteiro, se você abre aí, ele pintou... Isso aqui. Ele pintou o quadro exatamente deste E essa tamanho. arte, ela Olha que existe louco, física velho. também, né? Ela é uma Tem a tela. tela, E é o É. que isso daqui? É tipo um acrílico, colagem, cara. né? Acrílico com colagem. Você vê Técnica como- mista. Você vê como eu sou, eu tô... Conhecedor. Um paintbrush, assim, Conhecedor. old school. Na verdade ele fez no Paintbrush é fez no ótimo. paintbrush. Muito bonito, gente, muito Galera, legal. me pergunta a minha idade, né? Agora já Já entreguei. era. Já era. Não vai desfazer os laços que você traz de casa. Não vai repetir os erros mais febris que te levaram a nada. Isso faz você lembrar, tentar mais uma vez e faz você ficar, talvez, o ano inteiro. Não vá se converter, acreditando em mágoas.
sua mão me leva, ainda quero sentir o vento a me lamber e nos fazer crescer. O teu olhar me pega. Eu amo todas as cores, toda a sua luz. Eu amo todas as cores, toda a sua luz. Eu amo. Ninguém vai nos parar. Toda a sua luz, eu amo todas as cores, toda a sua luz, eu amo. Ninguém vai nos parar. Vanguard aqui na nossa live, no Maneiraço. Culto Pop.